Sejam bem-vindos a mais um programa Entre Nós Mulheres. E é muito bom ter você aqui conosco nesse dia tão especial, o qual a gente chega aí na sua casa. E compartilha coisas especiais com você. E especial comigo. Mais uma vez, estão elas, as minhas companheiras de programa, a Dorcas Cristina e também a Amanda Restrepo, mais uma vez aqui para debater, para dividir opinião e para compartilhar com você assunto hoje extremamente polêmico e delicado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, meninas. O prazer, vamos trazer um pouco de alegria, né, para esse assunto tão importante, né, no cenário dos dias de hoje, mas pesado, né? Forte. E a nossa convidada de hoje é a Gláucia, minha amiga pessoal, a Gláucia Loureiro de Paula. Ela é pastora, gestora acadêmica, diretora da FACEB, líder da CIB Fama. Amadíssima pelas mulheres, milhares e milhares, e você é muito bem-vinda, amiga. Obrigada, minha amiga Isaura. Para mim é um privilégio enorme poder compartilhar esse momento com vocês, com essas meninas tão queridas, com um tema tão relevante para nós. Verdade. O nosso tema, já direto assim, ó, separação de casal afeta os filhos? E um tema que a gente tem ouvido falar em pesquisa, Gláucia, Amanda, Dorcas, que a separação entre casais tem aumentado muito no nosso país e a gente tem visto o quanto isso entristece também a gente, né? Porque está mexendo com família, porque a separação de casal, independente do mundo moderno, do mundo não moderno, você acredita que afeta os filhos? Com certeza absoluta. A gente parte do princípio que a família, ela foi instituída para não ser desfeita. Exatamente. Sim. E quando ela é desfeita, alguma disfunção de compromisso, responsabilidade ocorreu de alguma parte. Então, a premissa principal é que para esses filhos que se tornam vítimas da separação dos pais, haja uma transparência de quais foram as razões efetivas por que isso aconteceu. E mesmo com essa transparência, o cuidado enorme de não colocar os filhos como parte do processo de separação no sentido de tomarem partido de A ou B. Os filhos permanecerão filhos do pai e da mãe para sempre. Até porque, às vezes, a gente vê o cônjuge, né, pegando assim, como se fosse até parte do patrimônio. Exatamente. Os filhos, né? Esse aqui fica comigo e acaba fazendo essa alienação parental, entre aspas, emocionalmente, né? Sim, a mesma forma que um pai ou a mãe fica com a guarda dos filhos, esse que fica com a guarda precisa entender que esse filho que está com ele precisa conviver com quem se foi, porque emocionalmente ele tem essa necessidade. E mesmo nos dias modernos, eu continuo com a mesma tradição, pensamento, experiência, e faz parte da minha vida lutar pelo meu casamento. Sim. Porque eu acho que as dificuldades, as diferenças, as lutas vão existir, porque são duas pessoas diferentes, criadas em ambientes diferentes, educadas de forma diferente. Eu tiro pelo meu casamento. Eu fui criado no norte do país, lá no norte, em Roraima, o meu marido no centro-oeste. A cultura que nós fomos criados já era diferente. Sim. Então a gente tinha assim, a educação nossa, né, foi criada diferente, a forma de a gente crer em Deus foi criada diferente. A gente tem várias coisas diferentes. E nós tínhamos assim, eu acho que 99,9% de chance de dar errado. E nós somos um exemplo de que quando um casal luta para se manter junto, ou para manter aceso o amor, ou para manter aceso o compromisso, a fidelidade, né, a intimidade, compartilhamento. Nós somos um casal que a gente tem tentado fazer com que a gente não passe pela experiência de uma separação. Não que a gente não tenha pensado ao longo desses 40 anos que a gente está andando junto, mas passou na cabeça, passou. E hoje, eu acho que está um pouco assim, eu vou casar, mas se der certo, a gente separa ali. Os motivos são fúteis.
São Essa é a fúteis, verdade. né? A Amanda trabalha com meninas recém-casadas. A gente foi nesse Fala bem intuito, disso. né? Porque uma coisa que às vezes as pessoas pensam que casamento é fácil. E não, casamento é muito difícil. Então a gente criou um grupo de apoio para mulheres casadas. É ótimo. É quase alcoólatras anônimos. O AA Porque, do gente, casamento. não é fácil não, gente. Casar é difícil. Cada casamento se paga um preço para estar ali. Né? Então, porque eu sou crente, ele é crente, a vida é um mar de rosas. Não, ó. É muito difícil. Às vezes você tá aí com um casamento que tá destruído, mas você tá tentando manter uma aparência porque você tá dentro da igreja. E ali você acha que porque você é crente, seu casamento deveria ser perfeito? Não. Não é perfeito. Não é verdade. A gente tem gente dentro da igreja que tem problema com pornografia, a gente tem gente que tá Sim. dentro da igreja que tem problema com vícios, Sim. com prostituição, com adultério, né? Então, assim, existe muito problema dentro de um casamento, mas a gente precisa procurar ajuda, Isso. né? Antes de desistir por chegar nesses motivos fúteis. E é normal ter problema. Só falando aqui, quando a gente está introduzindo, o casal não deve separar, né? Não deveria separar. Pode lutar para separar, e é o que você está falando. Sim, então, todo mundo vai ter ali seus problemas. Existem problemas até que são comuns. A gente pega aí o início do casamento, gente. Qual que é o principal problema do início do casamento? Nossa. Ai, você não lava a louça. Ele não faz nada. Ai, a toalha em cima da cama. Ele tá pegando a minha Depois de toalha. 40 anos de casado, você não tá mais nem aí, né? Não, Deixa não a se louça incomoda suja com lá. isso. Deixa aquilo lá. Continua. Não, e eu acho A vida interessante segue. participar de grupos assim, De mulheres? de mulheres, porque a gente vê que a gente não é ET. Que na casa do vizinho acontece a mesma história que acontece na nossa casa. E a gente vai aprendendo como que você venceu, como que você ultrapassou isso. Isso vai fortalecendo, para não juntar todo dia essa gotinha de água nesse balde, quando você vê o E balde você achar que só seu marido que é ruim, né? Exatamente. Não, todos eles não. é o mesmo exemplar em todas as casas. Brincadeira. Não, eu penso assim, por mais que o cara esteja ali cortejando, namorando, que aí ele vai mostrar assim tudo que ele pode ser, Sim. não é o que ele é. E Porque o vice-versa. que ele é os dois. E o que ele é, na verdade, é aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. A gente lava as louças, não deixa eles lavarem. A gente arruma a cama, a gente não manda eles arrumarem. Né? A gente dá tudo na mão. É esse cara que está indo casar. Exatamente. Não é? Então, assim, quem educa esses homens somos nós. Então, se a gente parte do princípio que esses homens precisam melhorar, né? E está aqui um recado para todas as mães. Você, Amanda, né? Quem está aí nos assistindo, comece a mudar isso na criação do seu filho, porque se você continua poupando ele, né? Dizendo que o homem só é azul, que a mulher é só rosa, né? Ou seja, ele vai continuar sem lavar a louça, né? Ele vai continuar sem arrumar a cama, né? E aí tudo muito fácil. É essa pessoa que ela vem assim ensinada. Então, quando ela olha o modelo de casamento que ele foi criado, ele fala assim: a minha mãe fazia tudo para o meu pai e para mim. Então a minha mulher vai fazer para mim e para os nossos filhos também. Exatamente. Isso não é uma cultura, gente? Colocar os rapazinhos, né, para lavar uma louça, cuidar da casa, ter uma regra, você que leva o lixo, você que organiza isso ou aquilo. Isso vai facilitar muito no futuro. E aí não o é que homem eles são que está sendo maus, forjado. não é que eles são ruins. É que esse modelo é o que ainda existe até hoje, talvez na maioria das casas. E aí quando a gente casa, aí que vai ver aí, quem que vai lavar a louça? Eu lavar a louça? Ou o cara fala assim, eu nunca lavei, eu não sei nem com o que lava. Né? E aí um outro grande tabu, né, de que além de eu casei para ser feliz, que isso não é verdade, a gente casou para fazer outras pessoas felizes, né, além do nosso marido, dos nossos filhos, e para servir, para ser moldada por Deus, é o grande tabu de e agora não deu certo. Por vários motivos, às vezes a outra pessoa desistiu, às vezes, né, a infidelidade, violência, existem vários motivos que são motivos válidos para se separar. E aí, essa mulher tinha um sonho, né, essa pessoa, o homem tinha um sonho de ter uma família. E só porque a sua não deu certo, não quer dizer que a culpa é sua, que você não merece, né, outra chance num casamento, de ser feliz, de constituir família. Né? E aí, como é que você acaba sendo praticamente excluído da sociedade?
É um tabu gigante, principalmente dentro da igreja. A mulher em especial, vocês concordam? Porque assim, ó, Com certeza. partindo do princípio que houve a separação, aí vem 3 modelos de família, porque vai afetar os filhos diretamente, quem está se separando diretamente, mas aí vão ter ou a mulher ou o marido que vai casar de novo, ou vai ter a mãe solo, ou vai ter os filhos criados por algum familiar, de preferência a avó. Sim. Né? Então, ou seja, você desiste de um lar e começa a reformular uma nova história, ou sozinha, ou com um novo parceiro que não é quem gerou essa criança, ou você transfere essa responsabilidade. Então, nesses 3 tipos de lar, a gente vai começar agora a adentrar nos problemas que trazem a separação, né? E o meu modelo eu fui criada numa família de pais separados, né? Tem praticamente, o tempo que eu conheço o Vanderlan, eu já tinha aí uns 7 anos que meus pais tinham separado. Então, eles têm já quase 40 anos, mais de 40 anos separados, meus pais. E aí eu vou falar como filhas de pais separados, né? Até hoje, eu tenho 57 anos, minha filha casada tem 2 filhos, meu filho casado tem 2 filhos. E isso gera transtorno até hoje na minha vida, no meu emocional. Então, assim, não é simples, vai dar tudo certo. Sabe? Não é simples. Às vezes você quer acreditar que seu filho achou que está tudo bem. E seu filho quer também transmitir para você que as coisas não vão mudar mesmo, é melhor a mamãe ser feliz para lá e eu ficar com meus traumas para cá. Então, eu tenho até hoje consequência dessa separação. Queria que a Gláucia agora falasse do modelo dela. Primeira coisa que a gente precisa pensar, uma mãe, uma mulher, quando ela se separa, o que ela vai escolher depois depende muito até do modelo em que ela foi criada. Exatamente. Isso tem uma influência muito grande. Quando você foi criada numa família em que você aprendeu que casar é uma única vez. E que caso aconteça alguma coisa, uma separação, você vai se dedicar a se cuidar e cuidar de possíveis filhos que você tenha gerado. Esse é um ponto. O outro ponto são mulheres que quando passam por um processo de divórcio, separação, que história que ela vivenciou para chegar nesse ponto, e que talvez ela não que queira. Talvez ela chegue à conclusão que é melhor para a saúde emocional e mental e psicológica dela em primeiro lugar e depois das crianças, ela permanecer sozinha. A maioria dos casos das mulheres que acabam um casamento e num prazo curto de tempo ela já está envolvida em outro relacionamento, já está casada de novo, geralmente ela acaba abrindo mão um pouco do seu papel materno, certo? Para viver uma realização pessoal. Isso. Exatamente. Suprir uma carência afetiva que ela não buscava só no casamento. Essa carência já existia desde quando ela era filha. Aí ela casou enganada, achando que o casamento ia suprir uma carência afetiva paterna que ela já tinha. Aí ela vai para um segundo casamento buscando a mesma coisa antes do primeiro casamento. Que não deu certo, só trocando os de endereço. Então, assim, o ponto-chave é, em primeiro lugar, houve uma separação, eu preciso me curar primeiro. Para eu ter uma medida do que eu realmente quero. No meu caso, eu vou completar 13 anos de divórcio. Não me casei de novo. Eu fiz uma escolha. O processo que eu vivenciei foi muito doloroso para mim. Mas foi extremamente doloroso para os meus filhos. Muito. Extremamente doloroso para os meus filhos. E são poucas mães e pais separados que têm coragem de admitir, de reconhecer que os filhos sofrem e sofrem muito. Sofre muito. Quando você tomou essa decisão de ficar sozinha, você pensou nesse lado que foi extremamente dolorido para eles, e ao mesmo tempo a gente para pensar, depois dessa fala sua, que os filhos já estão sem a figura paterna dentro de casa. Exatamente. Já mudou ali aquela dinâmica familiar. Como que eu vou trazer uma outra pessoa para dentro desse lar
nessa dinâmica que já está sendo traumática para os meus filhos. Esse é o ponto. Foi nesse ponto que Sim. você se encontrou? Minha filha, na época, ela tinha... Eu me divorciei do mesmo marido 2 vezes. Acreditem. Tentou outra vez. Eu me divorciei, Que eu só é legal, tinha... né? Você tentar. Eu mas fiz é muito a mais dolorido tentativa não por dar. acreditar que o casamento é até que a morte separe. Glória a Deus. Certo? Essa é a minha crença sempre, mesmo sendo uma divorciada, eu defenderei isso até o fim. Aham. Certo? Então, a minha filha no primeiro divórcio, ela tinha 8 anos. Aí, 1 ano e meio depois, eu fiz uma suspensão daquele divórcio e aceitei o marido de volta. Foi quando eu gerei o segundo filho. E com 2 anos do menino, novamente, os mesmos traumas, os mesmos problemas, numa proporção muito maior em relação às questões que eu vivenciei. E aí, nesse contexto, eu já estava muito arrebentada. Como que eu ia pensar de trazer um outro homem para minha vida, para eu equilibrar uma menina que agora estava com 10 para quase 11 anos, um bebê de 2 anos, homem, que não tinha estrutura, eles não tinham estrutura para ver a mãe arrebentada tentar se levantar com outro relacionamento, que eu ia precisar costurar esse relacionamento em mim mesma e na própria alma dos meus filhos. Então eu fiz uma escolha. Eu escolhi. Muito importante o que você falou, porque nos leva assim, a um leque, né, de pensar tudo isso como, né, como uma mulher se posiciona no meio de uma dificuldade, no meio da realidade que ela está vivendo difícil ali. Sim. E essa realidade, como você falou, são poucas as famílias, as mães, os pais que admitem que o sofrimento é grande. Então, assim, como eu venho dessa família que foi disfuncional, e da noite para o dia, aqueles que me amavam, me amavam, me amavam, me ensinavam, me ensinavam, me ensinavam, que eram meus protetores 24 horas, aquela que eu olhava, aquele que eu olhava, e que eu às vezes tinha medo, mas eu tinha respeito, era meu pai, era minha mãe, papai, e de repente eles, não existem mais. Sim. Meu pai sai de casa e nunca mais volta, se torna outra pessoa, porque não vem, né? É o problema deles, né? Então, assim, o problema deles não ficou neles, ficou para nós. Sim. Os filhos junto com eles. Então, o que a gente sofria? Nós éramos proibidos de ver o meu pai. Isso é então, terrível. não é para ver o pai. Então, eu estou trazendo isso à tona porque eu quero dizer para quem está nos assistindo, os filhos não podem participar dessa guerra. Eles não são responsáveis. Eles não são responsáveis. Nada. Não foram eles que escolheram. E no final a gente vê eles pagando a conta. Eles pagando a conta. Então, assim, se você se sente que está traindo a mãe, se você vai ver o pai. Se você acha que está traindo o pai, você vai viver com a mãe. Você entendeu? Então, assim, o correto é não separar. Não separe. Mas o filho sofre. Especialmente quando esse filho de pai separado, o ciclo de convivência que ele tem, são de famílias estabilizadas. O meu filho menor, ele gosta muito de frequentar a casa de um amiguinho, e é uma casa que realmente é um presente de Deus para a vida do meu filho, e ele sempre fala assim, mamãe, eu quero ser igual o tio fulano, porque ele é advogado e ele é pastor. Mas mais do que isso, mãe, ele é um ótimo marido para a tia. Olha, gente. Ele não tem o pai dentro de casa. Ele não tem uma referência dentro de casa do que é um marido, cuidando da mãe dele. Mas eu consegui fazer com que os meus 2 filhos, eu já tenho uma filha casada, muito bem casada, graças a Deus, e o meu filho, que hoje está com 14 anos, eu consegui enxertar na mente deles que, apesar de casamento, é algo incrível. Porque hoje a sociedade ela ainda é muito machista. Muito. Que aí é assim, ó, o cara continua com todos os amigos, mas nós, separando, nós não servimos para andar mais com aquele casal. A mulher, o homem vai, mas a mulher não. Entendeu? Então, a sociedade faz isso até hoje. Então, assim, sofre todo tipo de preconceito, a mulher que se separa, a mulher viúva, entendeu? A mulher que está separada. Especialmente se você é uma pessoa só e você se cuida.
você tem a sua rotina de salão, E se você não... gosta de vestir bem. Gente, eu me amo e me olhar no espelho e achar que eu tô perfeita pra mim mesma. E se não se cuidar, a sociedade fala, tá vendo aí, ó, ela se fazendo de coitadinha lá sozinha. Exato. Então eles vão falar de qualquer forma. Tá faltando amor, né? No meio dos crentes. Então, tudo é uma escolha. Tudo é uma Você escolha. ficar casado é uma escolha, é difícil. Você separar é uma escolha, é difícil. Você casar novamente é uma escolha e é difícil. O que a gente tem que fazer enquanto cristão, gente? Amar. Isso. Esse dia, Amanda, você falou uma coisa que eu não esqueci. Casamento não é 50%, 50% para cada um. Totalidade. Né? Ela estava falando o seguinte: as mulheres casam na expectativa de que elas vão fazer 50% e os homens vão fazer 50%. Não existe isso. A mulher vai se doar muito mais do que 50% para o casamento dar certo. Então, assim, quando a Amanda falou isso, significa verdadeiramente a mulher é o esteio, é a coluna. E se ela não buscar ajuda, ou seja na terapia, ou seja na igreja que ela frequenta, ou seja com a família que tenha bons conselheiros, porque também não adianta atrás de maus conselheiros não, amigos bons conselheiros, entendeu? Ela desiste, porque a responsabilidade é muito maior, e tanto na separação como suportar um casamento, viver no casamento, e aqui quando a gente fala suportar, gente, é suportar a falha um do outro. Então, a mulher tem muito mais facilidade de suportar a falha do marido do que o marido de suportar a falha da mulher. Então, assim, e aí eu quero abrir aqui um parêntese da minha história com a minha mãe, que a gente tava contando ali nos bastidores, mas a gente não pode julgar as pessoas. Né? Porque eu acho que se eu fosse colocada enquanto essa decisão, poxa, seu marido vai entrar na política, você continua casada, talvez eu apertaria ali. Né? Porque eu vivi esse trauma de o meu pai era empresário e virou político. Né? Então, não foi fácil dentro da minha família. E a minha mãe decidiu pagar um preço. Não foi barato. E não foi, eu decidi, pronto, acabou e no dia seguinte estava tudo bem. Não, foi uma vida inteira. Eu nem sei quanto tempo que meu pai está aí na política, mas não foi um mar de rosas, foi dificílimo. E não foi uma decisão de um dia, foram todos os dias daí em diante. Né? Então, qual o preço que alguém está pagando por um casamento? Né? Cada um tem um valor ali, tem a sua cruz, cada um que carrega a sua. Então, a gente não pode julgar o próximo, não pode falar que é fácil, não pode falar nada, gente. Cada um que vive a sua experiência, o que a gente pode oferecer com paixão. Eu vejo assim, perdoar, a gente se perdoa todo dia, gente. Às vezes é uma palavra, às vezes é um ato horrível que você, né, uma grosseria, qualquer coisa. Perdoar é todo dia. Você pode perdoar tanta coisa, por que você não pode perdoar o seu marido para que o seu casamento continue sendo abençoado e os dois vão à busca de uma transformação? Isaura, na minha rotina como pastora, né, e na liderança de tantas mulheres, eu faço muitos atendimentos de mulheres que vêm com problemas de relacionamento conjugal e elas já chegam convictas de que eu vou falar o que elas querem ouvir. Larga esse cara, né? E eu sempre começo ao contrário, mostrando quais foram as dores que eu vivi por ter tomado essa decisão. É isso que você quer? A sua história com seu marido realmente justifica que você não tem mais saída. É isso, ó, seu filho vai viver isso, sua filha assim, vai assim. afetar a sua família. Vai afetar a maturidade do seu adolescente, da sua menina. Então, esses detalhes a gente precisa deixar sempre claro, mesmo que você tenha vivenciado uma situação de separação, de divórcio. Sempre reconsidere o fato de que todas as vezes que for possível tenta. Eu também concordo. Certo? Porque não é fácil, já vai encerrar. Papo aqui esquentou, agora né? que esquentou! Não. Diretor, aumente o nosso tempo, pelo amor de Deus. Siga no Para Mais Dicas. Siga nas redes sociais. Eu quero falar, às vezes as mulheres hoje em dia estão muito tolas. Sim. Estão muito tolas e qualquer coisa, ai. Então, quando chega assim, se não for uma coisa séria, né, tipo violência, tipo adultério, que é muito difícil, né, as mulheres superar também, eu digo para as mulheres o seguinte, né, elas não escutam o que você está esperando, imagina de mim, né, porque eu sou assim, preto no branco. Aí eu falo assim, seu marido é bonito? Elas falam,
Eu acho. Você acha que tem outra mulher que vai querer ele? Claro, vai ter uma fila. Eu falei, então saia. Fui pro seu posto, deixa pra fila. Elas ficam loucas comigo. Então, por quê? Gente, a primeira coisa, né? Você quer mesmo se separar? Vamos para a realidade. Você quer ver o seu marido com outra mulher? Você quer ter outro marido? Né? Então, assim, é isso mesmo? Será que não é uma bobeira? Será que não é uma coisa muito mais fácil para se resolver do que uma separação? E eu estou falando isso porque o nosso tempo está acabando e eu precisava falar essa palavra, sabe, para as mulheres. Porque não é fácil, é fácil para você, né, 37 anos de casada, 40 anos andando junto com seu marido, não é fácil até hoje, sabe, não é fácil até hoje, tem horas que eu olho e falo assim, não, né, vamos pescar, você vai lá pescar, eu lhe espero aqui, né, precisa dar um tempinho. Por quê? Porque nós somos diferentes, mas a gente tem uma decisão de andar junto. Isso aí. Então, queria encerrar o nosso programa, que infelizmente parece que o tempo hoje está curto, né? Parece que diminuíram. Eu queria que cada uma de vocês deixasse aí um conselho para as mulheres casadas que estão nos ouvindo agora, para tanto investir no seu casamento, como também, né, desistir dessa ideia de separação. Inclusive, qualquer uma de nós aqui na nossa rede social, você pode procurar conselho, que nós estamos prontinha para te aconselhar. Vai, Amanda, começa por você. Olha, eu só tenho a dizer as palavras de Paulo, que apesar de tudo, e que se aplica a cada uma de nós aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Não tente sozinho ninguém consegue. Amém. É Amém. só com Deus do lado. Amém. Gláucia. 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Às vezes a gente não gosta dessa parte suporta, né? Mas eu quero aqui deixar esse conselho às casadas. E se por acaso você que está assistindo faz parte do grupo que eu estou, de uma mulher divorciada, ensine seus filhos a desejar casar. Amém. Amém. Procure ajuda, né? Procure ajuda. Por mais que você fale assim, não tem jeito, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, porque com certeza vai ser bênção para o seu futuro aí, para o seu legado de família. Ai, meninas, obrigada. E a minha palavra para vocês será esta: o que Deus uniu está escrito. Não separe o homem. Amém. Porque tornaram-se uma só carne. E quem constituiu a família foi Deus. E eu, você e todos vamos prestar conta do que nós fizemos com o presente que Deus deu. O que é o presente? Seu marido. O que é o presente, marido? Sua esposa. Foi Deus que lhe deu. E vai chegar o dia que nós vamos prestar conta e vamos dizer assim, cadê o presente especial que eu te dei? E o que você vai falar? Né? Então, assim, eu não lutei? Não, eu desisti no meio do caminho. Eu era jovem. Aqui todas nós temos bastante tempo de casada. Tanto tempo de filhos que passamos por essas experiências. A mais nova aqui, a Amanda, tem 10 anos de casado, não são 10 dias. Então eu quero dizer para vocês que nós nos preocupamos com vocês. Por isso nós saímos da nossa casa, nos reunimos aqui, trazemos esses assuntos delicados para dizer, conte conosco. Se você estiver precisando de uma ajuda, um socorro, nós queremos dizer, conte conosco. Entre nós, mulheres, queremos lhe ajudar. Um beijo no coração.